Oi pessoal, me chamo Diego Wolff e no vídeo de hoje qual é o melhor investimento? Ações ou fundos imobiliários? Qual que rende mais a longo prazo? Esse vídeo ele vai ser dividido em 4 partes dentro desse mesmo vídeo. A primeira parte é qual rende mais, a segunda parte vai ser qual deles você deve investir, a terceira parte é as vantagens dos fundos imobiliários, e a quarta parte é as vantagens das ações. É uma dúvida muito comum a gente, qual que eu devo investir, qual que eu devo focar. Os dois, eles possuem características que são semelhantes, mas cada um tem suas características específicas. Vamos lá para a primeira parte. Qual rende mais? Ações ou fundos imobiliários? Depende de 3 coisas. Pô, Diego, já começou com depende? Sim, porque realmente depende de quando você começou a investir, por quanto tempo você está investindo ou pretende investir e qual ativo que você escolheu para investir. Com essas 3 dúvidas, a gente consegue mais ou menos mensurar qual é melhor e qual é pior. Por quê? Vamos lá nessa imagem que eu vou mostrar para vocês. É um gráfico que a gente faz a comparação básica do Banco do Brasil, da ação do Banco do Brasil, com HGLG11, e isso nos últimos 13 anos. Para vocês terem uma noção real da coisa, nesse cenário, o HGLG ele rendeu 520%, o Banco do Brasil rendeu 353% nos últimos 13 anos. Então, a gente consegue ver uma diferença muito grande de rentabilidade aqui. E o ponto é que o HGLG ele quase dobra de rentabilidade em comparação com o Banco do Brasil nesse período de 13 anos. Olha como é muito importante a gente saber quando a gente começou a investir, por quanto tempo a gente está investindo e quais os ativos. Quando a gente olha essas 3 informações, essas 3 perguntinhas, esse gráfico ele demonstra isso. Há 13 anos atrás, se você comprasse cada um desses 2 investimentos, você teria diferentes rentabilidades. E o HGLG11 ele estaria dando uma surra no Banco do Brasil há 13 anos atrás. Mas olha que interessante, quando a gente olha esse mesmo gráfico, só que por um período diferente, a partir de janeiro de 2016, até agora, até agosto de 2024. Olha como o jogo mudou. O HGLG11 ele passou a render 279% e o próprio Banco do Brasil começou a render a 535%. Agora, nesse cenário, o Banco do Brasil ele deu uma surra no próprio HGLG11. Isso é só para mostrar para vocês que o momento que você compra, a quantidade de tempo que você olha e os ativos que você está comprando vão definir qual é melhor comprar. Ação ou fundo imobiliário? Um outro gráfico que é para mostrar para vocês essa diferença de ativos é esse daqui. A gente comparando o Banco do Brasil com a WEG, olhando os últimos 5 anos. Então a gente tem 2 ativos, período de 5 anos para trás. A gente está pegando lá de agosto de 2019. Quando a gente olha esse gráfico, a gente está vendo que a WEG foi um ativo que demonstrou muito mais ganho do que o próprio Banco do Brasil. Ela está ali rendendo 431% em comparação com 73% do Banco do Brasil. Isso para 5 anos atrás. Olha como escolher o ativo faz toda a diferença. Pô, Diego, você está dizendo que o Banco do Brasil foi um baixo rendimento? De maneira nenhuma. Foi um ótimo rendimento. Só que, olha, se você troca de ativo, você tem um rendimento que é 6 vezes maior, simplesmente por escolher um ativo diferente. Um outro gráfico só para mostrar para vocês é esse carinha aqui. E olha que interessante, aqui eu coloquei 3 fundos imobiliários. O MXRF11, que é bastante conhecido, o MORC11 e o BLMC11. São todos de papéis. Quando a gente coloca nos últimos 2 anos, o MX, obviamente, teve um rendimento muito maior do que eles. O MX, ele tem uma boa rentabilidade há bastante tempo. Então, quando a gente olha aqui, o próprio MX, ele rendeu 47,48%. O MORC, 21,87%. O BLMC, 10,11 nos últimos 2 anos. Isso é só para mostrar para vocês que escolher o ativo certo e o período certo faz toda a diferença, e aí você vai conseguir responder essa pergunta: qual que você teve um rendimento maior? A gente viu 2 casos em que, dependendo do período, o fundo imobiliário é melhor, dependendo de outro período, a ação é melhor. Você pode até se perguntar, né, e refletir, mas por que será que acontece isso? Pessoal, isso daí acontece porque o mercado ele é inconstante, ele não é algo sereno, que não tem uma volatilidade, que não acontece nada. Quantas eleições a gente teve? Imagina quantas greves a gente já escutou falar, desde caminhoneiros, correios, metrôs, bancos, professores, tudo isso influencia tanto no mercado de ações quanto no mercado de fundos imobiliários. Até a pandemia.
a gente viu diversos fundos imobiliários de lajes corporativas sendo afetados diretamente pela reclusão das pessoas. Só que outros fundos imobiliários, por exemplo, como os logísticos, se deram bem. As ações, por exemplo, foram extremamente impactadas quando houve as greves dos caminhoneiros. E isso faz toda a diferença. Por isso que essa volatilidade, essa inconstância é natural. A segunda parte é: qual você deve investir o seu dinheiro? Também depende. E eu acabei de mostrar para vocês diversos motivos que fazem com que essa resposta ela seja depende. Depende do momento que você está comprando. Pode ser que seja um bom momento para comprar fundos imobiliários. Talvez seja um mau momento para comprar fundos imobiliários. Depende também da sua tolerância ao risco, da sua tolerância à própria volatilidade. Os fundos imobiliários, eles são de um setor específico. Como assim? Eles são do setor imobiliário, imóveis. As ações, elas são de vários setores. Essa diferença já faz com que a volatilidade das ações seja extremamente maior do que a volatilidade dos fundos imobiliários. Então, se você é uma pessoa que não gostaria de ficar vendo o seu patrimônio cair muito ou subir muito e cair no outro dia seguinte, essa inconstância, a volatilidade dos fundos imobiliários talvez seja para você, porque ela é menor. Os fundos imobiliários são imóveis, os imóveis eles são gráficos mais constantes, mas a menos. Um outro ponto é que qual é o seu perfil de investimento? Você gosta de receber dinheiro mensal como a renda passiva que os fundos imobiliários te dão? Isso pode ser um fator determinante para você escolher qual dos dois. As ações têm dividendos? Têm dividendos. Só que eles não são mensais iguais dos fundos imobiliários. As ações, elas têm um poder de crescimento extremamente maior do que os fundos imobiliários. Então isso depende. Um consenso do mercado de investimentos é você investir nos dois. Uma carteira equilibrada vai te trazer uma proteção muito maior. Por isso que é muito importante você ter os dois. Porque quando um acaba caindo, o outro acaba subindo, e no final você vai ter uma boa média de rentabilidade. Focar apenas em um, quando esse setor ele é impactado, você acaba sendo muito impactado. Os seus investimentos eles vão estar caindo naquele momento ruim, mas isso não significa que eles são ruins. Não é porque o Banco do Brasil ou o HGLG11 caem que eles são ruins. Não, é simplesmente a inconstância do mercado por N fatores que estão acontecendo ao mesmo tempo. Parte 3 desse vídeo é: quais as vantagens dos fundos imobiliários? Ambos têm vantagens que ambos têm, mas ambos têm vantagens que são específicas de cada um dos investimentos. Os fundos imobiliários, eles são mais seguros que as ações. São? Sim, são. Basicamente, uma boa gestora, ela escolhe a dedo, ela faz uma investigação precisa dos seus inquilinos. Ela não aluga os seus imóveis para qualquer um. Tem que ser empresas idôneas, empresas que vão honrar com seus compromissos. É sempre minucioso. Isso já traz uma segurança para quem compra aqueles fundos imobiliários. A volatilidade, como eu já disse, a volatilidade ela é menor com os fundos imobiliários. Eles tendem a perder menos valor ou subir menos de valor do que as ações. As ações elas são extremamente impactadas por muito mais motivos. O setor imobiliário, querendo ou não, ele é um setor mais estável, ele não é tão inconstante quanto as ações. O mercado crescente dos fundos imobiliários, a gente tem até essa imagem para mostrar para vocês, que é da própria Bolsa de Valores, da B3, que mostra que em 2018 a gente tinha 200 mil pessoas investindo. Agora, em março de 24, a gente já tem 2.600.000 pessoas investindo apenas em fundos imobiliários. Esse crescimento ele é extremamente interessante porque garante maior liquidez, que é uma outra vantagem, porque com bastante liquidez você consegue comprar e vender a hora que quiser as suas cotinhas ou resgatar aquele dinheiro que você está precisando com urgência. Imagina que um imóvel físico você não existe essa liquidez. Você imagina que o seu imóvel físico teria a visibilidade que o fundo imobiliário tem? Você acha que um imóvel físico ele tem a capacidade de que 2 milhões de pessoas consigam vê-lo ou saber que ele existe? É muito difícil. A liquidez de um imóvel ela é muito, muito, muito pequena. A liquidez de um bom fundo imobiliário extremamente grande. Por isso que a liquidez ela é extremamente importante até para garantir o seu dinheiro na hora que você quiser. A praticidade, pessoal, os fundos imobiliários é muito fácil você investir. Você consegue do seu celular simplesmente entrar na conta da sua corretora, escolher o ativo e efetuar a compra. Sem segredo, muito rápido, muito fácil, sem burocracia. Imagina comprar um imóvel.
Você tem noção do quanto é demorado? Já foi fazer a cotação de um possível empréstimo, já foi fazer todas as vistorias, o laudo do engenheiro, é muito burocrático. O mundo mudou, novos investimentos vão surgindo e fundos imobiliários, que não é tão novo, já tem mais de 15, 20 anos aí, evoluiu junto com a tecnologia para ter essa praticidade, essa facilidade de você se expor a esse tipo de investimento. Uma outra vantagem é o baixo custo. Com R$10 você consegue comprar já fundos imobiliários. Isso é muito diferente de um imóvel, por exemplo. Então com R$10 você consegue ser dono de 10, 15, 20 imóveis. Esse preço é muito acessível para muita gente. A grande diversificação, como eu disse, quando você consegue comprar um fundo imobiliário de R$10, você já consegue ficar exposto a 25 imóveis. Quando você vai comprar um único imóvel, você só é exposto àquele único imóvel. Por que é importante a grande diversificação? Se acontece qualquer coisinha com um daqueles imóveis, você não é tão impactado porque tem outros 24 imóveis segurando a barra, pagando todos os meses os aluguéis e a gente recebendo os dividendos. Uma outra vantagem dos fundos imobiliários é a questão dos impostos. Diferente de um imóvel físico, quando você aluga para alguém, existe uma tabelinha ali que você tem que consultar para saber o quanto que você precisa pagar de imposto de renda do aluguel que você está recebendo. Quanto mais aluguel você receber, mais você vai pagar. Os fundos imobiliários é totalmente isento. Se você receber R$100 mil de dividendo todos os meses, você não vai pagar um centavo de imposto de renda. Tudo que cai dos dividendos é seu, sem imposto nenhum. Fora que o fundo imobiliário é totalmente mais simples, fácil, sem burocracia, tem uma gestão por trás tomando conta dos imóveis. Você simplesmente vai receber o seu dinheiro sem fazer nada. Oi pessoal, tá gostando do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, isso me ajuda muito. Vamos para a próxima parte. As vantagens das ações. Como eu disse, tem vantagens que são semelhantes. Primeiro, os dividendos, pessoal. As ações também têm dividendos iguais aos fundos imobiliários, só que os fundos imobiliários pagam mensais. As ações não, as ações elas pagam esporadicamente, às vezes de 3 em 3 meses. Cada ação tem um jeitinho ali de pagar os dividendos. Mas é uma possibilidade de você conseguir renda passiva. A alta liquidez. Sem sombra de dúvida, a liquidez de uma ação ela é muito maior do que dos fundos imobiliários. Você consegue comprar e vender as ações a qualquer momento do dia, de quase todas as ações. Ao contrário de diversos ativos de renda fixa, que você só vai conseguir fazer a liquidação no vencimento. As ações e os fundos imobiliários eles não têm essa característica. A diversificação. Por quê? A diversificação dos fundos imobiliários é diferente da diversificação das ações. As ações elas estão em setores distintos. Os fundos imobiliários são apenas de um setor. Imóveis, imobiliário. As ações elas têm energia. Eu tenho certeza que você entende a importância da eletricidade na nossa vida. Do mesmo jeito que tem a importância da água, da telefonia, da internet. São diversos setores que são básicos e essenciais para a vida que levamos hoje. Por isso que a diversificação de setores das ações é muito, mas muito interessante e isso os fundos imobiliários não têm. A facilidade de investir. Da mesma maneira que os fundos imobiliários você consegue comprar na palma da sua mão, você consegue comprar ações, por exemplo, tanto nacionais quanto internacionais, da sua corretora pelo seu celular, em segundos. Nunca houve um tempo de tão facilidade para comprar ações. Proteção contra a inflação. Os fundos imobiliários também têm uma proteção contra a inflação, as ações também. Os fundos imobiliários, os aluguéis dos inquilinos são reajustados pelo IPCA ou IGPM. Já as ações, as empresas elas reajustam os valores dos produtos delas. Quando elas reajustam pelo menos para superar a inflação, o que acontece? Você, dono das ações, você acaba ganhando da inflação porque as empresas já fizeram reajuste. O mercado também de ações é crescente, pessoal. Como assim? A questão dos investidores. Nessa outra imagem você consegue ver que a gente saiu, em 2018, 600 mil pessoas que investiam em ações para março de 24, quase 4 milhões de pessoas estão investindo em ações. Isso também garante uma boa liquidez, isso faz toda a diferença. E com certeza a vantagem mais importante das ações é o crescimento patrimonial. Quando a gente olha essa imagem aqui da Forbes, você consegue ver que as pessoas mais ricas do mundo, elas têm algo em comum. Elas ficaram ricas com empresas. Nenhuma delas ficou ricas com fundos imobiliários. São grandes empresas que as tornaram as pessoas mais ricas do mundo. Por isso que o crescimento patrimonial
faz toda a diferença. Só as ações têm esse poder de crescimento em comparação com os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles crescem ao longo do tempo, mas o foco deles é distribuir dinheiro, que é os aluguéis, para os cotistas. Por isso que eles não crescem tanto. Eles acabam crescendo pelo reajuste da inflação. As ações não. As empresas pegam o lucro, uma parte eles podem até distribuir, mas a maior parte eles investem na própria empresa, fazendo com que ela cresça. E assim que existe o crescimento patrimonial. Resumindo, concluindo a ideia aqui, tem os dois, sem sombra de dúvidas. Os fundos imobiliários têm um papel de gerar renda para você passivamente. É o meu favorito, sem sombra de dúvidas, mas as ações, elas são um investimento que te entrega, ao longo do tempo, o maior patrimônio. Possivelmente, se a gente comparar por muitos e muitos anos os dois, a gente vai ver que a valorização das ações é maior que os fundos imobiliários. Mas, com certeza, é muito claro que você pode ter os dois, porque cada um vai ter o seu papel na sua carteira. Diz pra mim, vocês gostaram do vídeo? Vocês se interessam por qual dos dois atualmente? Ou você tem na carteira os dois? Deixa o seu like, isso me ajuda muito, se inscreve no canal. Se até agora vocês não se inscreveram, eu vou ficar bastante triste. Isso me ajuda muito. Eu agradeço a companhia de todos e até mais. Tchau, tchau.